Bom, e ainda falando sobre o STF, Moraes recusa a devolução de celulares de coronéis investigados pelo caso do 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu pela negativa da devolução dos celulares pertencentes aos coronéis investigados no caso do dia 8 de janeiro. A decisão é parte das medidas de precaução para garantir que as investigações em andamento não sejam comprometidas pela possibilidade de interferência ou destruição de provas. Os aparelhos celulares em questão pertencem a oficiais de alta patente que estão sendo investigados por supostos envolvimentos em atividades relacionadas ao evento conhecido como o 8 de janeiro, que resultou em graves distúrbios e questionamentos sobre a segurança nacional. A decisão de Moraes visa assegurar que todas as evidências digitais possam ser analisadas sem riscos de adulteração. Ainda continua com essa conversa sobre o dia 8 de janeiro ter sido uma tentativa de golpe no país, né? Max, você considera que é possível um grupo de pessoas tentar aplicar um golpe sem estarem armados, devidamente armados no país? O posicionamento desse ministro, que há um bom tempo vem desobedecendo o que a nossa Constituição determina, é algo que não há mais de que questionar as ações dele. Ele já invadiu todas as competências, já prendeu pessoas inocentes, já prendeu pessoas que deveriam, de fato, estar soltas e não presas. Quando ele usa esses argumentos que a não devolução era para preservar provas, Moraes não depende de provas, ele cria provas. Ele é um juiz que hoje ficou claro, depois das matérias que foram anunciadas ontem, que ele não precisa de provas alguma para condenar pessoas. Ele instrui os juízes auxiliares, ele instrui a promotoria, ele instrui todos aqueles que estão ao redor de um processo para colocar no bojo do processo aquilo que é de interesse dele. Então, assim, não se consegue criar um ato desse, do qual ele alega, com pessoas apenas com bandeiras, pessoas apenas com celulares, reivindicando, protestando, que isso é um direito também garantido na nossa Constituição. Moraes, ele escalou todas as possibilidades que poderia se esperar de uma pessoa escalar. Ele foi além do que a gente imaginava que um funcionário da alta corte judiciária do nosso país poderia alcançar. Ele envergonha hoje o nosso judiciário. As decisões dele têm se tornado algo absurdamente ilegais e a sociedade está refém de apenas um homem comandando o país da forma que ele quer. Desde 2019, ele escalou essa situação contra os brasileiros e, enfim, estamos vivenciando aí agora uma situação onde quem apoiou ele hoje já começa a expor os absurdos que ele vem cometendo. Já se diz muito que as pessoas estavam esperando muito sobre as Forças Armadas atuarem para ajudar no que se chamou de golpe no Brasil. Mas esse desrespeito do Alexandre de Moraes com os principais nomes do Exército Brasileiro, isso é constitucionalmente favorável, William? De forma alguma. Nós temos a nossa Constituição, ela é nova, ela tem a mesma idade que eu, tem 36 anos, ela é de 1988, e não deveria ser tão difícil alguém como o ministro Alexandre de Moraes, que escreveu um livro, atualmente eu já nem sei se quem escreveu aquele livro de direito constitucional foi mesmo o ministro Alexandre de Moraes, pois tudo o que ele colocou naquele livro sobre os direitos e garantias individuais previstos no artigo 5º da Constituição, ele vem cumprindo. Uma das coisas que ele não cumpre é que um inquérito não pode ser presidido por um juiz. Isso de forma alguma. Nós temos na Constituição poderes muito bem definidos para um processo penal que tenha lisura, como eles gostam de dizer. A lisura do processo penal, ela está em ter um juiz independente e imparcial, um Ministério Público que será o responsável pela
a acusação e a polícia, que será responsável pela investigação. O ministro Alexandre de Moraes, ele reúne tudo nele mesmo. Como o Maxwell bem disse, ele tem criado suas próprias provas, como podemos ver na notícia apresentada pelo Estadão, pela Folha de São Paulo, na verdade, pela Folha de São Paulo, que eles estavam, de certa forma, criando, trazendo informações do TSE para o STF, para embasar aquele inquérito falso das fake news, porque aquele inquérito não existe. O inquérito que dura 5 anos nunca existiu no direito, não tem amparo constitucional, não tem amparo legal. Principalmente porque, como eu disse, o Ministério Público, que no âmbito federal é representado pelo procurador federal, procurador da República, ele já foi solicitado que esse inquérito fosse arquivado, porque quem detém é o dono da ação, como nós chamamos no direito, quem é o dono da ação é o Ministério Público, o Procurador da República. Ele requereu que esse inquérito fosse arquivado, mas nada retira o osso da boca do ministro Alexandre de Moraes. Ele sentiu o gostinho do poder que lhe foi dado pelo Dias Toffoli, pelo ministro Dias Toffoli, e nunca mais soltou. Até então, nós continuamos sofrendo com essa ditadura agora do judiciário, trazida pelo ministro Alexandre de Moraes. Infelizmente, temos um Congresso acovardado, senadores que trouxeram muita expectativa, mas não cumpriram a expectativa de que iria mudar, de que colocariam em pauta um possível impeachment do ministro Alexandre de Moraes, mas até hoje não vemos nenhum senador com coragem de retirar o atual presidente do Senado e sentar na cadeira e, ao menos, colocar em pauta um impeachment de um desses ministros que nada fazem de positivo ao país. Estávamos preparando as matérias para a estreia do QCE News e a gente se deparou com essa situação que aconteceu no país agora. E lembrando mais uma vez que o senador Marcos Duval, do Podemos, afirmou que nas suas redes sociais, ter provas de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, manipulou as eleições de 2022 para beneficiar o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, nenhum documento foi apresentado pelo parlamentar para embasar essas acusações. Procurado por meio da assessoria do Supremo, Moraes não se manifestou até o momento. Como é que vocês veem? Porque até então, dizer que Moraes estava descumprindo algumas leis inconstitucionais poderia causar o efeito de conjectura. Mas com as provas apresentadas pelo jornalista americano como é o nome dele? Aquele jornalista americano que... Glenn Greenwald. Clay Greenwald. Ele vai apresentar mais de 6 gigas de material. A matéria é nova, é fresquinha, acabou de sair. E de que forma vocês acham que pode influenciar, não só nas eleições que já passaram, mas também na política a partir daqui, com a situação de Alexandre de Moraes, Max? Olha, a situação de Alexandre de Moraes já deveria ter sido resolvido há muito tempo. Se a gente tivesse um Congresso Nacional, especificamente no Senado, senadores comprometidos com o que ele deveria fazer, que é representar o povo, defender a sociedade, Alexandre de Moraes já teria sido colocado no devido lugar dele e nada disso estaria acontecendo. Quando você vê um juiz tirar print de uma matéria de um jornalista e enviar para os seus assessores e juízes auxiliares, pedindo que faça o que ele quer que faça, é algo que nunca se espera de um juiz, até porque a nossa justiça tem aquela velha imagem, né? A justiça é cega, ela não julga pessoas, ela julga os atos e assim deveria seguir. Mas não há como esperar de um juiz que vai condenar alguém que ele já ajuda na construção das supostas acusações. Não tem como você se livrar de uma justiça onde ela já entra no vício
ilegal, impetrado pelo próprio juiz. O que Alexandre de Moraes fez para esses assessores e auxiliares é algo que jamais a gente poderia imaginar. Que ele descumpre a Constituição, que ele irresponsavelmente envergonha o nosso país com as ações que ele tem demandado contra a sociedade, isso a gente já sabia. Agora, nós não sabíamos que ele era o principal autor das supostas acusações. Qual é o papel do juiz? Recebe as acusações ou de alguém que foi prejudicado, ou do Ministério Público, e aí sim, baseado no que foi apresentado por ambas as partes, ele vai sentar em cima do processo e ver quem tem direito ou não. Quando você se coloca como acusador, jamais você, como juiz, vai livrar alguém que você quer ferrar. Essa exposição do Glynn foi muito importante porque a sociedade, de fato, precisava saber o que estava acontecendo. Por mais que a esquerda tente defender, por mais que os outros ministros tentem defender Alexandre de Moraes, até hoje já teve alguns posicionamentos de ministro defendendo ele, ele jamais conseguirá se livrar dessas acusações que são gravíssimas. Juiz não tem um papel de acusar ninguém, ele tem um papel de julgar os casos em questão.